Pessoas muito autocríticas são, em geral, pessoas extremamente controladoras. Isso porque essas pessoas autocríticas acabam tendo muito medo de frustração. Psicologicamente falando, existe uma lógica que é relativamente simples por trás disso. Uma pessoa autocrítica normalmente cresceu ou se desenvolveu com a sensação de que errar tem um custo emocional muito alto. Isso pode ter vindo de ambientes muito exigentes, como quando às vezes o filho errava e a mãe ou o pai ficavam tirando um barato, sabe? Olha, fulano tem a nota melhor que a sua. Você tirou uma nota ruim. Ou o seu primo, ele é mais esperto que você, fulano é melhor que você. Ou como quando era pequeno, você errava e a sua mãe ficava te zoando, contando pra todo mundo que você quebrou o prato, que você não lavou a louça, que você fez, sei lá, enfim. E aí acaba que entra nessas comparações frequentes. E aí geram experiências que o erro acaba sendo associado à vergonha, à rejeição, sensação de inadequação, enfim. Com o tempo, essa pessoa, essa criança vira um adulto. Acaba aprendendo uma regra interna, que é a de que eu não posso falhar. O problema é que na vida real, falhar e se frustrar é inevitável. O nosso cérebro, ele cria uma estratégia para tentar evitar essa dor. E a estratégia é o controle. Funciona mais ou menos assim. Primeiro de tudo, vem a autocrítica. A pessoa tem um diálogo interno que é muito duro com ela mesma. Ela se cobra, ela se julga, ela se observa o tempo todo e qualquer erro vira uma prova de que ela não é boa o suficiente. Depois surge o medo da frustração. Como o erro é interpretado como algo muito grave, a frustração ela passa a ser vista quase como uma ameaça emocional. Então não é apenas algo que deu errado, é eu falhei. Para tentar evitar essa sensação, a pessoa começa a controlar tudo que ela pode. Controla a situação, controla a pessoa, controla a expectativa, controla até a própria imagem. Ela tenta prever tudo antes de acontecer. Ela pensa demais para agir, ela quer garantir que nada saia do roteiro, evita situações em que possa ser julgada, prefere fazer tudo sozinha para garantir que saia tudo perfeito, né, que saia tudo ali do jeito dela. E eu tenho melhorado muito cada vez mais com isso. Contei aqui para vocês várias vezes, né, em outros vídeos, que, como uma ex-dependente emocional. Oi, meu nome é Bruna, eu tô há 6 anos melhorando a dependência emocional. Eu percebi que eu fazia de tudo para que o meu relacionamento desse certo, mas era num sentido meio doentio. Ele não podia falhar de jeito nenhum, e isso não era algo que dependia de mim. Na verdade, ainda não depende, né? E hoje em dia, ele pode falhar. Porque eu me sinto apta, emocionalmente falando, a me resolver com a minha frustração, sabe? São as minhas expectativas sobre o meu casamento. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que ele me traia. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. E antes eu achava que se eu controlasse as finanças, que se eu controlasse os horários dele, eu teria algum controle. E não. Eu não teria. Eu não teria, eu não tenho e eu nunca terei. Só que hoje eu me sinto forte o suficiente para eu mesma conseguir lidar com uma possível traição. E é óbvio, né, que eu espero que isso não venha a acontecer, porque eu também não sou trouxa, né? Só que eu compreendi que não tem nada no mundo que eu possa fazer, porque o que ele pensa não depende de mim. Não depende da minha capacidade de controlá-lo. E é aí que vem o segundo exemplo. Eu odeio esportes coletivos. E eu entendi o porquê. É porque eu odeio lidar com a sensação da frustração que perder porque alguém não jogou bem pode me causar. Então é algo que eu também tô
tô vendo sobre isso, sabe? Eu tô lidando. E eu tô me desafiando a jogar mais, porque eu ainda detesto. Mas eu sei que eu preciso melhorar. Então, meus irmãos, eu tô aqui na luta também, né? Mas voltando pro assunto. O paradoxo é que quanto mais as pessoas tentam controlar, mais ansiedade ela acaba criando. Porque a vida, ela é imprevisível. O meu cachorro acabou de sonhar aqui. Sempre vai ter alguma coisa fora do controle. Então, fica esse ciclo, né? Autocrítica forte, medo de falhar, medo da frustração, necessidade do controle. Existe também um outro componente que é muito importante no nosso ego, nesse processo, que é o ego tentar proteger a pessoa da sensação de vulnerabilidade a todo custo. Controlar passa a ser uma forma de proteção psicológica. Então, tipo assim, se eu controlo tudo, eu diminuo a chance de me sentir inadequado. E o ser humano tem muito medo de se sentir inadequado. Só que isso tem um custo, porque a pessoa, ela acaba ficando muito tensa, muito rígida. E na maioria das vezes não consegue se permitir a errar. E justamente a capacidade de tolerar pequenas frustrações é o que vai trazer mais liberdade emocional pra gente. Vou explicar de uma forma mais didática para resumir o vídeo. Quando a pessoa ela é muito autocrítica, errar deixa de ser só um erro. Acaba virando uma ameaça à identidade da pessoa. E com isso eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Que aconteceu essa semana, inclusive. Eu tenho uma aluna que tem agenda meio doida, sabe? Todos os meus alunos, eles são fixos. Eles treinam em dias e horários fixos. E ela é a única aluna que, de vez em quando, ela precisa viajar a trabalho. E aí ela acaba faltando alguns dias. Só que ela me manda a agenda dela todo início de mês. E aí eu vou olhando junto com a minha agenda, vou batendo as agendas. Enfim, todo começo de mês eu faço isso. Tá. Sempre deu certo, tem 5 anos que a gente vive nessa pegada, beleza. E eu vindo pra internet, atender online, atender com as minhas consultorias, eu ando fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Porque, meus amigos, o crescimento, ele dói. Ele dói mesmo, ele é árido, ele é ardido, porque eu descobri que a vida não é um algodãozinho doce. E aí, saindo totalmente da minha zona de conforto, trabalhando muito mais horas, né, de uma forma diferente, com mais mensagens das minhas alunas, dos meus alunos e tal, enfim. E aí, essa minha aluna, ela tava viajando. E o mês virou e eu esqueci de olhar a agenda dela no domingo à noite. Moral da história. A bichinha ficou lá me esperando. 7h30 da manhã. E eu não fui pra ela, esqueci. Na verdade, eu não olhei, né? Eu só fui pro marido dela 8h30. Então, foi meio trágico, né? Só que ainda bem que era no prédio dela mesmo. Aí ela ficou lá fazendo uma esteira. Mas o que eu quero falar pra você com isso é que quando eu comecei a postar conteúdo aqui nas redes sociais, eu tive que lidar com essa sensação de medo do que pensariam de mim, sabe? E foi isso uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque o nosso ego, ele protege a nossa reputação. E é por isso que fica tão difícil da gente conseguir se arriscar para fazer uma coisa diferente. Por isso que às vezes é tão difícil a gente ir pra academia, a gente chegar lá e não saber nada. A gente tem que ficar pedindo ajuda pro professor. Às vezes a gente se sente mal, achando que tá lá, correndo atrás, implorando a atenção do professor. Tantas coisas que batem na nossa autoestima e ferem diretamente a nossa reputação. E aí a gente se sente às vezes uns palhaços, né? Uns merda. Às vezes em coisa que a gente nem precisaria se sentir assim. Porque a nossa mente, ela cria uma série de pensamentos que tentam controlar a situação. E aí, como eu comecei a lidar com isso, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a largar a minha reputação. Eu pensei, cara, ok, eu me perdoo. Eu pedi desculpas pra ela, porque eu sei que eu não me atentei, eu deveria me atentar mais, eu falei isso pra ela, né? Falei tudo isso. Eu falei que eu tô num momento novo da minha carreira, onde a minha atenção, ela tá dividida, o meu foco tá dividido pro online, pro presencial, e que nesses 5 anos eu nunca nem se
sequer cheguei atrasada. Gente, eu não me atraso. Eu não me atraso, eu não falto. Eu nunca tenho essas mancadas, sabe? Então, justamente porque eu amo a minha reputação de ser excepcional, de ser incrível no que eu faço, eu amo a minha reputação de ser extremamente competente e responsável. E, cara, esqueci dela. Então, imagina, né? Isso há uns 2 anos atrás, gente, seria um motivo para eu perder noites e noites de sono, sabe? Cara, sério, eu não iria conseguir olhar pra cara dela de tanta vergonha. E dessa vez não foi o que aconteceu, entende? Porque eu não me crucifiquei. Então, assim, eu sei que eu errei. Só que, como eu expliquei pra você lá no começo do vídeo, não é como se a minha reputação dependesse de eu ser perfeita. Porque não depende. Eu sei que eu entrego demais. E eu pensei, tudo bem, eu vou me atentar mais pra eu não fazer isso nunca mais, mas eu me perdoo, sabe? E isso pra mim foi algo maravilhoso, perceber que eu tô assim, perceber que eu sei falar, ó, eu errei, me desculpa. Até mesmo aqui em casa, coisa que antes eu não conseguia de jeito nenhum falar essa palavra errei. Meu Deus do céu, não conseguia, porque como assim errar? Errar, eu não erro. Eu nunca passo frio, porque eu tô coberta de razão. Eu não erro. Então, foi de tanto eu conseguir estudar e trabalhar isso em mim dessa forma, sabe? Claro, né, treinar isso também. Porque aqui nas redes sociais ajuda muito você sair do modo controle, você ficar postando conteúdo. Porque eu não controlo o que vocês pensam de mim. Às vezes vocês podem achar que eu falo muito, você pode achar que eu falo rápido, às vezes você pode achar que eu me mexo muito, que eu me expresso com muitas caretas. Mas, cara, essa sou eu. Essa sou eu aqui. Assim como eu sou com os meus amigos, assim como eu sou na minha casa, eu tô sendo aqui. E justamente porque eu decidi que eu iria curar isso em mim, eu iniciei uma jornada de me trazer para as redes sociais. E deu um processo ao que Jung chamava de processo de individuação, que é quando o indivíduo passa a descobrir quem ele realmente é. Porque às vezes a gente não sabe quem a gente é, nós não sabemos quem somos. E nisso eu quero até mesmo colocar aqui o exemplo da ex-Aline Riscado, a atual Aline Campos, que quem é da galera da espiritualidade aí, tem no Instagram, deve já ter visto alguma chacota sobre ela. Eu inevitavelmente vi algumas aqui também, né? Eu vi no YouTube, vi no Instagram, enfim. Apesar de não suportar o BBB, eu acho baixo, mas eu sei que tem gente que ama, então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu vi que a própria Aline, ela achava que ela era uma pessoa e na verdade ela não era bem o que ela achava que ela era. Então, o nosso ego, ele realmente tenta nos colocar em posições de superioridade às vezes. Só porque a gente conhece umas paradinhas, só porque a gente medita, dá umas meditadinhas. Isso nos coloca mais uma vez no ponto do paradoxo. Não devemos nos importar com o que pensam da gente, mas ao mesmo tempo, a gente precisa levar em conta a opinião das pessoas, principalmente as que estão ao nosso redor. Então, as pessoas mais próximas, as pessoas que sabem mais coisas sobre nós, né, que nos observam, essas pessoas, elas precisam dar uns feedbacks de vez em quando, né, dos nossos amigos honestos, nossos parceiros. Eu acho que o parceiro ideal, ele é a pessoa mais capacitada do mundo para trazer um feedback sobre a gente. Mas o ponto é como isso atravessa o nosso ego. Como lidar com o fato da gente não ser tão bom assim, da gente não ser perfeito, pode deixar, às vezes, a gente tão mal. Por isso que eu quero deixar aqui para você um convite para você pegar aí 5, 10 minutinhos por dia e tentar fazer uma prática de meditação. Faz uns minutinhos de respiração totalmente concentrada, prestando bastante atenção no momento presente, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Porque isso vai ajudar a destravar algumas couraças que eventualmente o nosso ego vai travando. E é um dos princípios do yoga também. Justamente esse, sentir conforto no desconforto. E aquelas posturas, aqueles asanas, eles vêm liberando, libertando,
destravando, desbloqueando as passagens da nossa energia vital. E isso melhora a circulação da nossa energia pelo nosso corpo. Porque todas essas emoções, elas acabam somatizando tudo. Todo o nosso medo, todas as nossas emoções não trabalhadas, elas acabam vindo para o corpo. E tão ruim quanto isso é que a vida não anda para frente de jeito nenhum por medo. Ou melhor, pelo nosso medo do que vão pensar se a gente for, por exemplo, ir lá na academia, não saber usar o aparelho, né? Por exemplo, eu falo muito de academia porque eu sou personal, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou personal trainer. Mas academia, e ela imita muito a vida mesmo. São tantas coisas incríveis que a gente pode melhorar se a gente conseguir ir lá e se arriscar, né? Topar o desafio de ir vendo o que dá, se desafiar, treinar, se movimentar. Muito legal, eu recomendo. E se você quiser ajuda para montar o seu treino, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Provavelmente no comentário fixado aí também. Enfim, galera, esse é o recado que eu queria passar para você. Esse vídeo, ele é para ajudar você a ter coragem. Todas as tradições espirituais seguem falando sobre isso, né? Sobre a luta contra o nosso próprio ego. Pode chamar de ego, pode chamar de demônio, pode ser o domínio do pecado, enfim. Tudo isso começa com a força de você conseguir sair da sua zona de conforto, sair do controle, sair das resistências e se entregar para a vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que você vai conseguir ajudar. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Deixa também, se você quiser, nos comentários se tem alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer para você. Se você quer saber de alguma coisa, quer opinião, lembrando que eu não tô aqui para cagar regra. E as minhas verdades, elas não são absolutas. Mas eu gosto de deixar aqui os meus pitaquinhos, assim como o YouTube me ajudou na minha jornada e me ajuda até hoje. E eu gosto de deixar aqui minha contribuição também para ajudar você e outras pessoas, se vocês assim quiserem e permitirem. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.